Sem que ninguém soubesse, havia uma sombra nos bastidores que havia orquestrado a morte da duquesa e até mesmo plantado o ovo do monstro. O futuro que ele enxergava deveria ser muito mais interessante. Yana afirmava ser apenas uma vilã decadente que cometia maldades em segredo. Ela ameaçou mostrar seus verdadeiros poderes, mas aquilo não passava de um blefe. Tudo o que ela podia fazer era se apoiar na imagem de vilã. Ela não tinha poder algum. Sem se abalar, Amaryllis cortou um pouco do cabelo dela. Ela acreditava que as ameaças de Yana só tornariam o sangue dela ainda mais valioso. Antes que pudesse desferir o próximo ataque, a duquesa foi interrompida por disparos da unidade Hortência. A partir dali, Yamato assumiria o controle da situação. Aliviada, Yana caiu de joelhos e perguntou como eles tinham encontrado aquele lugar. Yamato explicou que foi Konoha quem os guiou depois de sentir uma energia perturbadora vinda da estufa. Yana se perguntou como sua irmã conseguiu fazer isso, já que seus poderes de santa ainda não deveriam ter despertado. Com um único golpe, Yamato derrotou a duquesa e a prendeu sob suspeita de sequestro e de ferir belas jovens. Após evacuarem o porão, Sheniao se aproximou de Yana, mas ela imediatamente gritou para que ele fosse se tratar, ou poderia não conseguir mais usar as mãos. Ela o repreendeu por ter sido imprudente ao salvá-las. Ele argumentou que, na verdade, quem salvou todo mundo foi ela. Disse que não perdoaria os crimes passados de Yana, mas admitiu que, dessa vez, suas ações salvaram muitas garotas, incluindo sua irmã mais nova. Por isso, disse que ela deveria se orgulhar disso. Quando os outros nobres viram Yana, imediatamente a acusaram de ser a culpada. Em seguida, elogiaram Konoha por salvar as jovens e disseram para ela se afastar da vilã. Para surpresa de Yana, Konoha e Ginoford não suspeitaram dela nem por um segundo. Ginoford então informou Sol de que Yana estava segura. Ao ver Sol, Yana pensou que sua vida tinha acabado. Ela acreditava que ele nunca se preocuparia com ela. Afinal, foi isso que fez seu eu do passado se revoltar tanto. Sol era frio com todos e só demonstrava carinho por quem amava. No prólogo, quando Konoha sorriu para ele, Sol admitiu que ela era a única capaz de bagunçar seu coração. Konoha gostava daquela sensação fofa de ser diferente de todas as outras mulheres. Para Sol, que foi criado acreditando que a pessoa que ama está acima de tudo, todas as ações de Yana desde o início da festa só o levariam a suspeitar dela. Por isso, Yana achava que aquele era o seu fim. Depois disso, todos viram Amaryllis sendo escoltada para fora algemada. Ela havia perdido seu paraíso ideal e agora não passava de uma sombra da beleza que já teve. Os nobres não conseguiam acreditar que ela realmente fosse a culpada. De repente, a duquesa parou e fez um pedido. Queria dar um último gole de vinho. Afinal, não havia como fugir. Pediu que os soldados trouxessem uma garrafa do fundo da adega no porão, dizendo: gostaria de partir depois de apreciar esse belo sabor. Naquele momento, Amaryllis estava tentando se matar. Yana correu e derrubou a taça, perguntando se a duquesa pretendia partir ainda coberta por seus pecados. Exigiu que ela limpasse sua sujeira antes de ter um final bonito. Então, os escravos da duquesa avançaram para atacar Yana. Foi nesse momento que Sol os derrubou inconscientes num instante. De repente, ele confessou a Yana: você é a única que consegue bagunçar meu coração desse jeito. Era exatamente a mesma frase que ele teria dito a Konoha. Logo depois, Yamato foi informado de que o vinho estava envenenado. O caso era uma grande vergonha para a família real, então ele queria esclarecer tudo antes que fosse encoberto. No dia seguinte, o caso das belas jovens sequestradas na residência ducal de Amaryllis foi oficialmente declarado resolvido, graças a Konoha, que guiou a polícia até o porão. Yana também foi interrogada, mas Sheniao informou que havia agido junto com ela e que não havia qualquer ligação entre Yana e a duquesa. Menoa também declarou que, se Yana fosse a culpada, não teria sido sequestrada, ela teria derrotado a duquesa. Depois disso, saiu rapidamente exigindo compensação. Yana foi inocentada e pôde voltar para casa. No entanto, dentro da carruagem, Yana sentiu uma raiva intensa vinda de trás dela. Ao ver a irmã tremendo friamente, Konoha perguntou o que havia acontecido. Yana respondeu mecanicamente que não era nada. Quando ele estendeu a mão para ajudá-la a descer da carruagem, ela sentiu que a raiva dele não tinha diminuído nem um pouco. Considerando o cansaço de Konoha, eles voltaram para casa num ritmo tranquilo. Antes que Yana percebesse, 3 dias haviam se passado desde o incidente. Quando o Sol se aproximou dela, ela tentou fugir ajudando uma das criadas a carregar um saco. Mas ele era muito mais pesado do que ela esperava. Sol disse friamente que aquilo era trabalho dos empregados e levou o saco embora.
Yana ficou paralisada, sem entender o que poderia tê-lo deixado tão irritado. Ao chegar em casa, Yumi recebeu Yana com um abraço caloroso, dizendo que sua tosse havia melhorado. Ele percebeu que ela estava cansada, mas Yana não quis falar ainda sobre o incidente com a duquesa. Quando Ginoford se aproximou, ouviram de repente o grito de Konoha. Correndo até o quarto dela, viram tudo revirado. Sol apareceu dizendo que encontrou um pacote com algo faltando. O item desaparecido era um ornamento que Konoha havia recebido de Ginoford, o mesmo que Yana carregava antes. Um mau pressentimento tomou conta dela. Até os criados começaram a suspeitar que Yana tivesse roubado o ornamento. Yana saiu correndo do quarto para encontrar o objeto e evitar as suspeitas de Sol. Ela havia desviado de todas as bandeiras de morte até agora. Não permitiria que um ladrão acabasse com tudo. Primeiro, abordou o jardineiro, perguntando se ele tinha visto alguém suspeito. Assustado com a presença dela, ele a confundiu com um macaco gigante que havia passado por ali. Ao ouvir uma risada estranha, Yana se virou e encontrou um pedaço de pano grosseiro. Ela o seguiu e, de repente, encontrou pegadas enormes. O jardineiro correu até Sol, contando o que Yana estava fazendo. Sol saiu imediatamente atrás dela, mas Yumi o interrompeu, dizendo que, se o ornamento fosse de Konoha, ela mesma deveria encontrá-lo. Perdido ou roubado, Konoha precisava ser mais cuidadosa. Mesmo assim, Sol se virou e continuou a perseguição. Enquanto isso, Yana percebeu que o motivo de estar tão inquieta, mesmo sem ter feito nada errado, era o medo de como os outros haviam. Ela havia criado os personagens de Konoha no ensino fundamental por causa dos retratos que desenhavam em sala. Durante todo o ensino básico, sua imagem de si mesma, baseada em suas próprias ideias, era totalmente realizada. Ela se via como uma garota alegre e cheia de vida. Ela finalmente avistou o macaco e achou que ele era bem grande. Yana presumiu que ele tivesse invadido no momento em que Konoha saiu e provavelmente roubado o pacote que parecia mais pesado, achando que havia mais coisas dentro. Então, decidiu capturá-lo rapidamente e recuperar tudo. Quando correu em direção a ele com um forcado, Sol apareceu naquele momento para detê-la, avisando que aquela criatura não era, na verdade, um macaco. A criatura então atacou Yana com uma rajada de magia, mas Sol agarrou o forcado dela e o lançou contra o monstro, derrotando-o. Em seguida, ele contou que havia evidências de um ovo de monstro que tinha chocado recentemente. Ele encontrou tinta na casca quebrada e especulou que um comerciante pudesse tê-la pintado para vender. Isso não era algo que uma pessoa comum conseguiria perceber. Sol disse que já estava fora desse tipo de trabalho, mas que, há muito tempo, usava esse tipo de coisa para assassinatos. Ao ouvir isso, Yana perguntou se alguém estava atrás de sua irmã, mas ele disse que não podia afirmar com certeza. Então, Sol perguntou se ela tinha noção do quão perigosa aquela situação era. Yana tentou explicar, mas ficou sem palavras. Sol reclamou que ela sempre fazia as coisas sem contar a ninguém, e que havia um lado dela que ele não conseguia entender. Assim como no incidente com Amaryllis, ele perguntou por que ela não confiou nos outros quando percebeu que algo estava errado. Ele sentiu que ela poderia ter contado a ele. Ele explicou que só estava obedecendo às ordens dela para vigiar Konoha porque ela havia garantido que ficaria bem. Enquanto Sol continuava falando, Yana pensou que ele estava preocupado com ela, e que era por isso que provavelmente estava bravo. Quando as encontraram, Konoha avisou a irmã que Sheniao havia chegado e que elas precisavam ir rápido. Reunidos no quarto, Sheniao contou que Amaryllis havia se suicidado. O motivo era desconhecido. Depois que Yana impediu a duquesa de se envenenar, ela não demonstrou qualquer intenção de tentar novamente. Sheniao então pediu desculpas a Yana por não ter conseguido proteger a vida que ela salvou. A duquesa sempre esteve destinada a se envenenar na mansão. Ao reescrever a história, Yana acreditou que também havia mudado seu próprio destino. Sem que ninguém soubesse, havia uma sombra nos bastidores que havia orquestrado a morte da duquesa e até mesmo plantado o ovo do monstro. O futuro que ele enxergava deveria ser muito mais interessante. E ele se perguntava, quem teria criado todo esse caos, Konoha ou Yana? E é isso, pessoas. Tivemos de tudo neste episódio. Drama, conspiração, ovo de monstro suspeito e a Yana vivendo no modo será que vou morrer hoje? A mulher desviou de bandeira de morte, encarou macaco que não era macaco e ainda levou bronca do Sol como se fosse reunião de condomínio. Agora me conta aí nos comentários, quem você acha que é o vilão das sombras? Konoha, Yana ou mais um galã misterioso para bagunçar tudo? Quero saber a teoria de vocês. Se curtiu o vídeo, deixa o like para não virar NPC dessa história,
Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e ativa o sininho porque tá acabando e a treta só aumenta. A gente se vê no próximo vídeo.